Salve rapaziada, aqui é o Sr. Mike, esse aqui é o meu remake da Kylie Dreams do Vintage Culture com Fancy Ink. Então finalmente saiu essa collab tão aguardada do Vintage com Fancy Ink. Foi uma das músicas que ele mostrou naquele set dele lá, Suspenso, em São Paulo, se não me engano. E desde lá tá todo mundo esperando. Então finalmente a track saiu e eu acabei fazendo um remake dela, porque eu curti bastante, me empolguei. Até cantei o vocalzinho que tem ali. Se você é novo aqui, já vai se inscrevendo, já vai deixando um like e não esquece de ativar o sininho, porque toda semana é pra ter vídeo, é pra ter remake aqui no canal. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, que tem sempre post de dica de produção lá, você que produz. Se quiser trocar uma ideia, dar sugestões e pedir feedback, esse tipo de coisa, cara, é só acessar o meu Discord, o link tá aqui na descrição. Já tem uma galera legal lá, sempre pra trocar ideia. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, vou começar, como sempre, aqui pelo baixo. Então eu dividi esse baixo aqui em duas camadas, essa parte principal aqui, que é a parte mono, e a parte mais estéreo dele, que tem mais vozes. Então ele é um baixo bem simples aqui, ele é só uma só wave, esse envelope 2 aqui está controlando o nosso cutoff nesse filtro aqui. Eu não tenho efeito nenhum nele aqui, mas o que faz o som ficar mais interessante é que eu tô com essa opção aqui de mono legato ativada, e esse portamento aqui tá em 27 milissegundos. Ou seja, quando eu tô com o mono legato ativado e eu vier aqui no meu MIDI e eu tiver uma nota que sobrepõe a outra no MIDI, ele vai fazer esse glide do pitch entre uma nota e outra. E como eu selecionei ali 27 milissegundos, esse vai ser o tempo que ele vai demorar para fazer a transição. Escutem como esse MIDI aqui acaba soando quando eu toco o baixo. Então, nesse baixo aqui, eu só tenho uma equalização dinâmica, que eu estou tirando uma frequência meio chata. Que é quando ele sobe essa oitava. E como o som ficava muito forte quando a gente tinha esses riffs aqui, no início e no fim do MIDI, eu acabei adicionando uma automação nesse utility aqui. E aqui no meio eu tô tirando 2,4 dB, parece bastante, mas eu vou deixar assim para vocês ouvirem como o volume fica muito mais alto. Assim ele fica mais natural e eu não preciso controlar ele com compressão. Eu posso manualmente selecionar a parte que está mais alta e diminuir o volume dela. O Stereo Bass ele é praticamente a mesma coisa. O envelope do filtro é o mesmo aqui. E ele tem o mesmo portamento, mesma velocidade, com um mono legato ativado. Porém, eu tenho dois osciladores aqui, um com 10 vozes e um com 7 vozes, uma oitava para baixo. Então esses dois osciladores combinados, mais o filtro, chegam nesse som. Então o que realmente faz esse baixo é aquele MIDI dele e a maneira que as notas vão fazendo a transição. Eu não tenho certeza se o MIDI está exatamente correto, mas é para mostrar para vocês as técnicas que ele utiliza. Além disso, nesse baixo estéreo, a gente vai ter essa equalização aqui, só para cortar os graves para não conflitar com o baixo principal, e tirando um pouco dos midis aqui do som, justamente para não conflitar com aquele outro baixo principal. No canal dos baixos eu tenho só uma saturação entre os 90 e os 260 Hz, que é para dar aquela presença no baixo.
deixar ele mais agressivo. O baixo é só isso, eu vou tocar ele junto com o kick para vocês ouvirem como ele fica. Então, partindo aqui para a parte das synths da música, a música é bem rica em synths e muitas são só synths de background. Ele tem essa lead, que é meio que uma harp que fica tocando constantemente, então as synths ficaram assim. Parece complicado, mas na verdade são só várias camadas e algumas coisas nem dá para ouvir muito bem. Aqui no começo, no pré-drop, a gente tem essa synthzona bem grande, tipo um baixo, que parece ser bem analógica e que faz aquela chamada pro drop. Então eu acabei fazendo ela no Serum, é só essa Sol Wave. Esse envelope 1 aqui está controlando o volume, é um envelope mais curtinho, e o envelope 2 mais curto ainda está controlando esse cutoff nesse filtro que vem aqui na página de efeitos. De efeitos, para deixar esse som, eu tenho esse Hyper Dimension, que é só para dar estéreo. Ele dá uma espalhada para o estéreo. E o que faz o som ter essa característica, essa distorção bem forte aqui do Serum. Eu vou mostrar sem e com para vocês ouvirem. Então ela que faz o som ficar agressivo assim. E além disso, eu estou cortando os graves dela porque eu quero deixar para ter graves só no drop para dar um impacto mais forte. Então essas outras duas camadas aqui formam essa harp, a própria lead da música mesmo. Então ela fica tocando esse mesmo mid aqui repetidamente. Eu dividi ela em duas camadas, eu tenho essa primeira aqui, que é uma lead com mais detune. Então eu tô tendo aqui essa Sol Wave com 11 vozes, que é o que tá compondo a maior parte do som, misturada com uma outra Sol Wavezinha que tá uma oitava para cima, só para dar mais harmônicos. Esse envelope 2 aqui, que está controlando o filtro low aqui nessa primeira página. E de efeitos, eu tenho essa distorçãozinha. Ela deixa o som bem agressivo, que a gente ouvindo solo assim fica meio ruim de ouvir, mas no meio da mix ela agrega bastante. Então de efeitos externos aqui, eu vou adicionando um por um. Eu só tenho um OTT para comprimir e dar um pouco de agudos, porque eu amo OTT. Eu tenho essa equalização aqui cortando os graves, é óbvio, porque eu não quero que conflite com o meu baixo. E eu tenho esse alto pan aqui, que tá jogando o som de um lado pro outro. Foi isso uma das coisas que eu ouvi na música original, que essa lead ela fica trocando de lado no estéreo. E isso acaba chamando bastante atenção para ela, porque o nosso ouvido tende a prestar atenção nesse tipo de coisa. Então ela pode ter um volume mais baixo e mesmo assim a gente consegue perceber ela bastante. Só que eu não tô com esse amount aqui em 100%, porque senão ia ser muito brusco, eu ia acabar perdendo informações dos dois lados e não ia ficar tão legal. Então ele é um efeito mais sutil que acaba se encaixando bem nessa música. E além disso, eu tô só jogando um reverb bem grande aqui. Então essa lead 1 aqui, eu acabei fazendo o layer com essa lead 2. Que ela é um pouco mais metálica. Eu acabei adicionando um noise nela dessa vez. Eu estou usando só essa Sol Wave aqui com duas vozes com um pouquinho de detune. Então ela não tem nenhuma voz no centro, elas são só essas duas vozes uma do lado da outra, causando esse efeito mais metálico. Eu vou exagerar aqui para vocês ouvirem. Então, de efeitos aqui, logo antes desse filtro, que eu acabei controlando com o envelope 2, eu tenho uma distorção e um pouquinho de reverbzinho para colocar ela num espaço.
Então, de efeitos, eu tenho exatamente os mesmos adiantes, e acabou que eu comprimi as duas juntas para tentar deixar elas mais coladas, um ataquezinho bem curto até, um pouco de release. Vocês podem ver que eu acabei só dando um pouco mais de controle para elas, elas estavam muito soltas, e aí eu achei que eu queria colar os dois layers que eu fiz juntos. Então, além dessa lead principal, a gente tem esses riffzinhos que ficam tocando junto com aquelas viradinhas do baixo. Então isso aqui é só uma Soul Wave mesmo. Ela tem esse filtro que abre junto com o envelope 2 aqui, bem curtinho, e essa distorção para ela ficar mais agressiva. Além disso, aqui eu tô tirando os graves dela e tirando um pouquinho dos agudos que eu achei que tava demais, e tô colocando um reverb enorme aqui de quase 8 segundos para ela se destacar. Então ela fica bem interessante junto com essas harps aqui. Então, além disso, eu tenho só essas duas suporte leads aqui. Essa aqui, ela toca o mid do baixo, eu não sei se é exatamente o que ela toca na música original, mas eu tô dando para vocês a ideia, para vocês preencherem a música de vocês. Ela fica bem baixo aqui na mix, e é só essas duas Soul Waves aqui. Mesma coisa, essa harpzinha que entra na segunda parte do drop final, que tem um pouco até de delay. Eu acredito que até esse não seja o exato MIDI que ele fez, mas é só para vocês entenderem então como o Vintage usa muito bem esse suporte leads para preencherem a música dele, deixarem a música dele mais gorda. Para mim, um dos grandes pontos fortes do Vintage, das músicas dele, é que todos esses elementos se complementam muito bem, desde os drums até o baixo, até as leads, essas outras synthzinhas que ficam tocando junto. E aqui no final do drop a gente tem só essa harpzinha. Tem um pouquinho de autopan também, mas ela é só uma Soul Wave. No Sion, como abre mesmo, nem mexi nada. Que ela só dá mais um charme aqui nessa transição final. Então todas essas synths estão passando por esse grupo aqui, e eu acabei tirando um pouco dos graves e dos médios aqui delas. Só para não conflitar com o baixo, e eu tô passando elas por esse glue compressor aqui, com um ataque bem curto, só pra gente poder dar uma colada em todas elas juntas. Então vou mostrar para vocês a diferença que faz. Esse compressor de cola é muito bom para usar assim em canais. Ele acaba que ele realmente junta os elementos para parecerem, eles acabam se complementando melhor. Então essas synths com baixo e o kick ficam assim. Lembrando então que essas support leads aqui são muito interessantes e muito boas para preencher a sua música. Então elas não estão muito aparentes, mas se você tirar elas, elas acabam fazendo falta. Então, indo para a parte dos drums aqui, eu tenho esse kick. Eu samplei da música original mesmo, e eu tenho todos esses drums aqui que eu fiz bastante processamento neles, porque eu queria deixar eles mais parecidos com a track original possível, mas vocês não precisam fazer tanto processamento assim nos drums de vocês. Então eu tenho esses dois claps aqui, um mais central e um mais aberto no estéreo,
eu tenho esse hatzinho aqui que toca. Eu tenho esse reverse hat que chama pro clap. Eu tenho esse loop aqui de rolling hats, que eu acabei dando uma mexida. Todos esses drums aqui eu acabei dando uma mexida, seja com o Alter Boy ou dando uma saturada com o Decapitator, para chegar no timbre mais perto do original. Vocês não precisam fazer isso em todas as samples de vocês. Eu aconselho que vocês peguem samples que já sejam de boa qualidade, já sejam o mais próximo do que vocês querem possível, porque daí vocês não precisam fazer tanto processamento. Então eu tenho esse rolling hat aqui, tá com um pan um pouquinho para a direita, e esse shaker que tá com um pan um pouquinho para a esquerda. E antes de entrar um drop, eu tenho esses claps aqui. Todos esses drums com o baixo e a synth ficam assim. A única coisa que falta, que é a cereja do bolo, é só esse noisezinho aqui, que é o que gera impacto no drop. Ele é bem alto e ele agrega bastante, então é bem simples de efeitos essa música, mas é muito importante esse noise. Ele age junto com esses claps que eu mostrei antes. Além disso, então, a track tem um vocal. Eu acabei gravando só o vocal eu mesmo cantando no celular, mas eu fiz só pra brincadeira mesmo. Cali, 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 Califórnia. E esse foi o remake da Kylie Dreams. Então eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Pode ser que eu não tenha acertado o MIDI de tudo, mas o que importa é que vocês tenham entendido como a estrutura das músicas do Vintage Culture funciona. Isso não é uma regra, você não precisa usar esse tanto de leads, você não precisa fazer isso em tantos canais, também não precisa processar tanto os seus drums, mas eu tento sempre chegar o mais próximo do original que eu consigo. Então se você curtiu, deixa um likezão aí, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ver os próximos vídeos e ativa os sininhos para ter as notificações, né? Se você quiser trocar ideia, mandar sugestão de vídeo, de remake, quiser mandar suas tracks lá para feedback, é só colar no meu Discord, o link tá aqui na descrição. Me segue lá no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Valeu. Vou tocar mais uma vez aqui para vocês o remake.